Olá, minhas queridas irmãs. Hoje é o nosso primeiro dia do desafio de 21 dias para renovar a minha autoestima. E a palavra que eu quero trazer para as irmãs está no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler para vocês. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Minhas irmãs, hoje o tema que eu quero trazer é um tema sobre decisão. Aqui a palavra do Senhor fala que não somente o nosso corpo ou até mesmo o nosso espírito deve ser mantido, deve ser conservado, deve ser nutrido, mas fala que a nossa alma também, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser conservada, ela precisa atingir níveis de saúde. E esse texto, ele não é uma sugestão, ele não é uma reflexão. Ele fala de uma decisão que nós precisamos tomar todos os dias das nossas vidas, a fim de que nós consigamos nutrir a nossa alma. A alma, minhas irmãs, é onde está alojada a nossa autoestima, a nossa identidade, a nossa alegria, a nossa vontade de viver. É na alma que estão consideradas, que estão relacionadas todas as características da nossa psique. E a Bíblia nos fala que nós temos que tomar essa decisão de nutrir, de adubar, de promover saúde na nossa alma para que nós possamos aguardar a vinda do Senhor. E eu quero falar hoje de uma mulher muito especial, que ela tomou essa decisão frente a todos os obstáculos da vida dela, ela tomou a decisão de ser feliz. E é sobre essa mulher que eu quero que nós aprendamos hoje. Essa mulher nos ensina como ser feliz em meio às adversidades. Na Bíblia fala, lá em 1 Samuel, 1 Samuel 25, a partir do versículo 18, fala de uma mulher chamada Abigail. Abigail era casada com um homem que tem nome de Nabal. Nabal era um homem mau. Nabal foi um homem em que, quando Davi buscou ajuda para ele e para os seus guerreiros, enquanto estavam voltando do deserto, ajuda de alimento, de pão e de água, Nabal, mesmo tendo condições de ajudar aquele homem, de ajudar aquele guerreiro, ele não quis ajudar. Ele tomou a decisão de não ajudar Davi. E Davi, aspirando vontades de morte contra Nabal, regressa para o deserto, pensando como que aquele homem teve coragem de negar ajuda, justo para Davi, que quando os homens de Nabal estavam no deserto, os pastores, as ovelhas, Davi e os seus guerreiros protegeram os homens de Nabal no deserto. E quando Davi estava mais precisando, Nabal se recusa, dizendo que não iria ajudar. E aí a mulher daquele homem, Abigail, fica sabendo que Davi passou por ali e pediu ajuda e Nabal não quis ajudar. Aquela mulher se apressa e pega as melhores ofertas e junta os alimentos e vai até Davi no deserto para o alimentar e alimentar todos os seus guerreiros. E aí eu gostaria de mencionar o versículo de 1 Samuel 25, 32, a resposta de Davi para Abigail, que fala assim: então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a sua prudência, e bendita tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha mão me vingasse de Nabal. Olha a atitude daquela mulher. Abigail, se você for pegar o texto, eu te aconselho a ler esse texto de 1 Samuel 25, a partir do verso 18. Fala que Nabal, ele era um homem mau. E imagina uma mulher casada com um homem mau. Imagina uma mulher casada com um homem que se recusou, mesmo tendo condição de ajudar o próximo, de ajudar alguém que o estava ajudando. Essa mulher estava casada com esse homem. E via de regra, minhas irmãs, as pessoas costumam ser melhores com as pessoas de fora do que com as pessoas de dentro.
Então imagina Nabal, que não fez questão nenhuma de ser um homem bom para com aqueles que estavam de fora. Imagina como ele era com aquela mulher. Eu imagino o estado daquele casamento. Ela mesmo falou para Davi, olha, não leve por consideração o que Nabal fez, porque Nabal é um homem mau. O nome dele é Nabal, homem mau. Então a própria mulher daquele homem testificando do comportamento dele. Talvez aquela mulher, ela poderia ser agredida verbalmente, diariamente. Talvez aquela mulher não fosse uma mulher amada e nem apreciada, porque um homem mau, ele não tem condição de reconhecer as outras pessoas. Talvez aquela mulher vivia em constante depreciação, vivia em constante luta dentro de casa. Minhas irmãs, a gente pode conjecturar várias coisas da vida daquela mulher. Podemos ver que aquela mulher poderia ter sido uma mulher extremamente humilhada. Se ele não quis ajudar um guerreiro famoso e conhecido, talvez ele teria condição de amar e de respeitar uma mulher? Jamais! E aquela mulher se sentia assim, depreciada, se sentia não amada, casada com um homem daquela estirpe. Mas ela toma uma decisão, ela decide ser feliz, ela decide ser ela mesma. Porque a Abigail, o significado do nome Abigail significa alegria do seu pai. E olha que maravilha esse significado. Ela, mesmo casada com um homem mau, ela poderia contrair a identidade de uma mulher amargurada porque estava casada com um homem mau. Mas mesmo assim, ela decide assumir a identidade dela de ser a alegria do seu pai. O que significa isso? Que quando nós todas, antes de nos casarmos, nós estávamos na companhia dos nossos pais. E ela decidiu manter aquela alegria. Porque na Bíblia, o nome, ele traz muito significado para a vida da pessoa. E quando a pessoa mudava de nome, mudava-se também a identidade. Aquela mulher não permitiu que a identidade dela fosse mudada, porque a situação dela era diferente. Ela decidiu assumir a mesma identidade de quando estava ainda na casa do seu pai, sendo a alegria do seu pai, mesmo estando num casamento fracassado. E muitas vezes, nós decidimos o contrário. Nós decidimos mudar a nossa identidade porque a nossa realidade está diferente da que a nossa identidade diz que somos. E aí a gente segue a nossa vida baseado numa realidade e não na nossa identidade. E Abigail, independente da realidade dela, ela quis viver a identidade dela sendo a alegria. E ela foi derramar alegria sobre a vida de Davi. Ela foi derramar compaixão, ela foi derramar amor, sustentando aqueles homens no deserto. E Davi declara uma palavra tão maravilhosa a respeito dela, e ela diz, olha, não esquece de mim não. E o que acontece? Depois de toda essa situação, é que o homem, o marido dela, Nabal, ele falece. Depois de 10 dias, ele falece. E a Bíblia fala que Davi ficou sabendo que aquele homem faleceu e manda buscar Abigail para se casar com ela. E a vida dela foi totalmente transformada, porque ela já tinha uma identidade transformada. Porque mesmo em meio às lutas e às adversidades de uma mulher com um casamento fracassado dentro de casa, ela preferiu ser feliz. Ela decidiu manter a idoneidade emocional dela. Ela decidiu manter a integridade emocional dela, sendo a alegria do seu pai, mesmo na realidade do seu marido, que era uma realidade de maldade. E nós, minhas irmãs, nós vamos seguir esse exemplo. Talvez você tenha 1000 motivos para chorar. A sua realidade é diferente da sua identidade. Mas eu quero te encorajar aqui hoje a ser como Abigail, a mudar a sua realidade por causa da sua identidade, a não permitir que a sua realidade ela quebre a sua identidade, ela interfira na sua identidade. Você é uma mulher especial. A despeito de tudo que está acontecendo na sua vida, você é uma mulher especial, porque o Senhor te fez uma mulher especial, uma mulher diferente, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher que está se decidindo todos os dias a mudar o percurso da sua vida.
Então, minha querida, hoje, o primeiro desafio desses 21 dias da renovação da nossa autoestima, eu quero te convidar para decidir ser feliz. Assim como Abigail decidiu ser feliz em meio a todas as adversidades, assumiu a sua identidade e não a sua realidade. Amém, minhas irmãs? Eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, a vida dessa irmã que me acompanha nesse canal. Meu Pai, que hoje ela audaciosamente, ela venha decidir, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, assumir a sua identidade e não a sua realidade, porque a realidade, Pai, ela é passageira, a realidade muda, mas a identidade ela é para sempre. Que nós venhamos ser como Abigail, que resolveu assumir a sua identidade, não a sua realidade. Ela decidiu ser feliz e como ela, nós venhamos tomar essas decisões dia após dia e cuidar da nossa alma, da nossa autoestima, da nossa identidade, preservando dentro de nós todos os conceitos que o Senhor colocou dentro de nós e jamais permitirmos que qualquer situação de fora venha abalar aquilo que está aqui dentro. Meu Pai, eu abençoo a vida dessa irmã em nome de Jesus, que ela seja encorajada a mudar a perspectiva de vida hoje, sendo uma mulher que assume a sua identidade e não a sua realidade. Em nome de Jesus. Minha irmã, um beijo no seu coração. Até amanhã. Que Deus te abençoe muito.